Olá pessoal, agora vamos falar um pouquinho de emergência e urgência voltado para o CADAR. A emergência e urgência, a dor de origem pulpar, ela corresponde a 90% das emergências de um consultório dentário, né? Normalmente o diagnóstico, elas precisam de um diagnóstico e tratamento imediato. E não está envolvido apenas a dor, mas também a tumefação da região que está sendo a origem do problema, né? Da região origem do problema. É importante a gente saber a diferença entre urgência e emergência. A urgência, ela não representa uma condição que necessite de intervenção imediata. É uma condição que precisa de uma intervenção, mas não imediata. Dá tempo do paciente esperar um pouquinho para realizar o procedimento. Ao contrário da emergência, que requer um tratamento imediato para restabelecer o conforto do paciente, né? Essa é a principal diferença de urgência e emergência. Alguns autores, como o Dr. Abinejad, eles fizeram uma sequência de perguntas para saber se realmente se trata de emergência ou se é apenas uma urgência. E nessas perguntas, para determinar se é emergência, a gente tem que saber perguntar ao paciente se a vida dele está alterada, né? E observar se o cotidiano dele foi alterado devido à dor, né? Se o equilíbrio do paciente foi rompido e o impede de executar atividades rotineiras, como comer, como trabalhar, como às vezes até mesmo falar, né? Raramente uma emergência dura mais do que 2 a 3 dias, porque 2 a 3 dias é o curso normal de uma resposta inflamatória aguda, né? E dificilmente ela é aliviada somente com o uso de analgésicos, né? Esses 3 tópicos aqui é importante e é o resumo para a gente saber se é uma emergência verdadeira ou não, né? O diagnóstico, nós vamos ter o diagnóstico subjetivo, né? A parte subjetiva do diagnóstico, que é o que o paciente nos fala, que é a história que o paciente nos conta, que é praticamente a anamnese, aquele questionário, história pregressa. Isso é subjetivo, porque depende do paciente, o que ele acha. A própria dor, ela é subjetiva. O que para uns dói pouco, para outros pode doer muito. Então, normalmente, a gente costuma perguntar ao paciente, de uma escala de 1 a 10, qual seria o grau da sua dor? Para a gente saber a subjetividade dessa dor, o quão realmente está doendo e incomodando esse paciente, né? E o objetivo, o diagnóstico objetivo, que é o que a gente vê, né? É o diagnóstico clínico. É o teste de vitalidade, são os testes periradiculares, é a sondagem, é o exame clínico. Esse já é objetivo porque depende da gente, é o que a gente observa, ok? Além disso, temos também o objetivo exame radiográfico. Temos o exame radiográfico também, o exame complementar, o exame radiográfico, que vai complementar a parte subjetiva e a parte objetiva, né? Através da avaliação desse exame radiográfico, fazendo essa complementação. Como eu já disse nas outras aulas, a gente tem 2 tipos de fibras sensoriais na polpa. As fibras tipo A delta, que quando elas são afetadas normalmente não precisam de intervenção endodôntica, são casos de hiperemia pulpar, de pulpite irreversível, onde a remoção do agente agressor, do estímulo agressor, já basta para que o dente se recupere. E as fibras C, que normalmente quando respondem, o paciente já está no quadro de pulpite irreversível, dor espontânea, pulsátil, e aí precisamos de uma intervenção endodôntica. A pulpite reversível, né? Como eu disse, a remoção do agente infeccioso, na maioria das vezes, é o suficiente para alívio da dor. Você removeu o agente infeccioso,
vai gerar um alívio da dor do paciente. Já na pulpite irreversível, além de remover a causa, necessita de procedimento invasivo na polpa, ou pulpotomia, ou pulpectomia, né, que dependerá do nível de degeneração tecidual. Né? Vamos falar um pouquinho das condições que não requerem terapia endodôntica. Hipersensibilidade dentinária não requer uma terapia endodôntica. É uma dor fugaz, aguda, uma dor localizada e provocada após estímulos mecânicos, osmóticos, térmicos e bacterianos. Está bastante associada a casos de recessão gengival. Ocorre a recessão gengival, pode, em alguns casos, haver exposição dentinária e aí causar uma hipersensibilidade dentinária, né? Uma hipersensibilidade do elemento dentário. Normalmente, tratamentos são substâncias que promovem a oclusão dos túbulos, né, dentinários expostos e reduzem a sensibilidade do paciente. Substância que promove a obliteração dos túbulos. Nós temos o oxalato de potássio, vai dar aquele alívio ali imediato, mas não é duradouro. Né? Os adesivos dentinários também vai dar o alívio imediato, vai durar mais do que o oxalato de potássio, mas também não resolve o X da questão, né? Em muitos casos não resolve o X da questão. E os cimentos de ionômero de vidro fotopolimerizáveis, que aí você vai ter mais a longo prazo, você vai ter um resultado mais a longo prazo, você vai ter ali o alívio da dor momentâneo e que vai persistir durante um prazo maior. Pulpite reversível. Pulpite reversível também não requer uma terapia endodôntica. É uma dor semelhante à hipersensibilidade. Normalmente está associado à presença de uma cárie profunda ou recidivante. Restaurações extensas, recentes e fraturas. O tratamento também é a remoção da causa, né? Remoção da cárie, ou a restauração defeituosa. Né? Você pode colocar um curativo com cimento à base de OZE, e aguardar, ver como o dente vai se comportar em 1 ou 2 semanas, e caso esteja sem sintomatologia, restaurar definitivamente o dente. Você também pode fazer um forro, colocar um ionômero de vidro, aguardar ao mesmo tempo, e aí quando o paciente voltar, você rebaixa aquele ionômero e faz a restauração definitiva do dente. Agora, as condições que requerem a terapia endodôntica. Pulpite reversível sintomática. É uma condição que requer a terapia endodôntica. Né? É uma condição que ocorre a exposição da polpa, ocorre a exposição pulpar. Pode ter uma dor aguda, uma dor contínua, uma dor fastidiosa, uma dor espontânea, uma dor difusa. Né? Os analgésicos podem não ser eficazes. E quando temos uma pulpite reversível sintomática que não gerou nenhuma alteração no ligamento periodontal apical, raramente nós vamos ter casos de dor à percussão. Raramente. E o que fazer com uma pulpite reversível sintomática? Vai depender. Vai depender se você tem tempo disponível, né? Vai depender se você tem habilidade. Às vezes chega para clínico, não chega para um endodontista, chega um molar mais difícil para um clínico, ele não tem habilidade para fazer o tratamento completo daquele dente. Vai depender de dificuldades anatômicas, né? Mas enfim, resumindo, se você tem o tempo disponível, se você tem habilidade, se você sabe que você vai mandar bem naquele tratamento, você tem que fazer a pulpectomia seguida de tratamento endodôntico convencional. Nos casos de pulpite irreversível, a inflamação estará retida na polpa. Né? Por isso, como eu falei,
não há alteração no ligamento periodontal, então não há resposta ao teste de percussão. A inflamação estará retida na polpa. Se houver alguma limitação, né, você é clínico, não tem habilidade, você não tem tempo, você vai abrir o dente, você vai fazer a pulpotomia do dente, você pode fazer a pulpectomia do dente e colocar o medicamento intracanal até a próxima consulta para que seja realizada o tratamento endodôntico completo. Como eu disse, com tempo limitado, em dentes unirradiculares, você vai fazer a pulpectomia e medicação com corticosteroides, decadrão, colírio ou otosporin, para reduzir a pressão intra-câmara pulpar. E em dentes multirradiculares, você fazer a pulpectomia do canal mais amplo ou a pulpotomia e colocar a medicação corticosteroide. A seguir, o selamento coronário, que é importante. Importante realizar o selamento coronário. E você pode prescrever um anti-inflamatório não esteroidal para o paciente. Ou analgésico, que muitas vezes não funciona. Se a dor é de origem perirradicular, agressão microbiana aos tecidos perirradiculares, você tem um confinamento das bactérias no interior do canal e essas bactérias vão liberar substâncias, enzimas, toxinas que vão estimular o organismo, estimular a região periapical a liberar mediadores químicos e exacerbar a resposta inflamatória. Uma vez liberados os mediadores químicos, vai haver a vasodilatação e um aumento da permeabilidade vascular. Então vai haver um extravasamento na região, causando um edema, um aumento da pressão naquele ligamento periodontal e levando a dor, né? Como eu disse, vai ter o edema, compressão das fibras sensoriais, levando a dor. Nesse caso, o que fazer? Primeiramente, vai abrir o dente e tentar eliminar, né, ou reduzir a população microbiana de dentro do canal radicular. Eliminar é impossível, que você não vai esterilizar o canal radicular. Para eliminar, você tem que esterilizar, e ninguém esteriliza um dente na boca do paciente, né? Você vai reduzir a população microbiana, né? Vai fazer uma limpeza do canal, né? Que vai gerar uma diferença de pressão, que vai induzir uma drenagem, reduzindo a compressão do ligamento periodontal apical. Você sim vai fazer instrumentação do terço apical, a limpeza do forame, e prescrever antibióticos, prescrição de anti-inflamatórios. Prescrição de anti-inflamatórios. Essa instrumentação apical, muitos autores, eles não recomendam, porque eles falam que a gente vai jogar para a região apical mais detritos contaminados, podemos jogar bactérias para aquela região. Mas segundo Siqueira, né, e eu concordo com ele, é melhor que você faça, uma hora você vai ter que fazer, ou na emergência, na primeira consulta, ou na segunda consulta você vai ter que limpar o forame. Então é melhor que você faça logo na consulta de emergência, porque aquele tecido periapical ali já está inflamado, já está pronto para combater um agente irritante, né? Então é melhor que você faça logo lá na primeira, que já está inflamado mesmo, se tiver que jogar, joga logo ali na primeira consulta. Aquele tecido vai estar mais preparado para combater esse agente irritante. Necrose pulpar com periodontite apical aguda. Que pode levar a necrose pulpar, fatores físicos, traumáticos, químicos e infecciosos. Com a periodontite apical aguda, você pode ter uma dor contínua, pulsátil, em alguns casos de mobilidade, e o paciente costuma relatar sensação de dente crescido. Fala, doutor, esse dente aqui está doendo muito, estou sentindo uma dor nessa região pulsando, e parece que esse dente está mais alto. Pergunta
Percussão positiva sempre. 100% de percussão positiva. Você vai fazer percussão nesse tipo de dente, o paciente urra de dor. E a palpação às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Não necessariamente. Né? Na radiografia, você pode observar um espessamento do espaço do ligamento periodontal ou uma rarefação apical. Vai depender do estágio em que se encontra o comprometido, esse periápice, o quão comprometido ele está. Procedimentos com tempo disponível, você vai fazer o preparo químico-mecânico com irrigação abundante de solução de soda clorada, né? Medicação intracanal, o dente que tem sintomatologia perirradicular, normalmente recomenda-se que não se faça uma sessão única. Você coloca uma medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio, uma pasta tipo HPG, né, com veículo inerte. Prescreve um analgésico ou um anti-inflamatório não esteroidal e alivia a oclusão. Esse dente não pode ficar em trauma. A oclusão tem que ser aliviada para que a inflamação regrida. Eu falei aqui, com o tempo disponível, você faz o PQM completo. Né? Se você não tem o tempo disponível, se você é um clínico e não conhece, não tem habilidade de fazer endodontia, não tem o tempo disponível, você vai instrumentar os terços médio e cervical, né? E irrigar abundantemente com hipoclorito de sódio. Irrigação sempre com hipoclorito, né? No final, você vai deixar uma mecha de algodão embebida com hipoclorito na câmara, vai prescrever um anti-inflamatório e vai tirar o dente de oclusão. Fazer o selamento coronário e tirar o dente de oclusão. Sempre fazer o selamento coronário, nunca deixar o dente aberto, tá? O abscesso perirradicular agudo. O abscesso perirradicular agudo, ele tem uma dor espontânea, pulsátil e dor à mastigação. Ele responde positivamente ao teste de percussão, o paciente sente dor, e a palpação. Quando você palpa a região periapical, o paciente também sente dor. Pode ter mobilidade dentária ou envolvimento sistêmico. Ou seja, o dente pode estar móvel, pode ter uma mobilidade, e o paciente pode relatar envolvimento sistêmico, que pode ser febre, prostração, entre outros, né? Como linfonodos, alterações de linfonodos, né? O calor exacerba a dor. O calor, ele aumenta a pressão intrapulpar, ele exacerba a dor. E o frio alivia temporariamente em casos de abscesso perirradicular agudo. Então, isso aqui é importante para o nosso diagnóstico. O calor exacerba e o frio alivia temporariamente. E o tratamento? O tratamento do abscesso perirradicular agudo vai depender do estágio de evolução do abscesso. Né? Porque nós temos o estágio inicial, que é o estágio onde não há tumefação, a dor é excruciante, pode ser confundido com uma periodontite apical aguda. Ou seja, você não tem a tumefação, você tem só o paciente relatando a dor. Né? Então você pode estar diante de uma periodontite apical aguda. No entanto, quando você realiza o acesso, você vai ter uma drenagem purulenta pelo canal. Então você acessa o dente, começou a drenar, você aguarda de 15 a 30 minutos para que ocorra uma drenagem, para que ocorra aquela drenagem via canal. Deixa o dente aberto aí naquele tempinho, 15 a 30 minutos. Né? Mesmo que você não esteja vendo sair muita secreção purulenta, você deixa aberto, vai dar um alívio ao paciente, está saindo coisa ali. Após essa drenagem de 15 a 30 minutos, você vai fazer uma medicação intracanal com pasta de HPG, uma pasta de hidróxido de cálcio, e botar lá dentro e realizar o selamento coronário. Prescrição de analgésico anti-inflamatório.
você não vai deixar o dente aberto, você não vai mandar o paciente embora com o dente aberto. Mesmo que continue drenando o pus pelo canal depois de 15 a 30 minutos, você não vai mandar o paciente embora com o dente aberto. Você vai fazer o selamento daquele dente. No estágio em evolução, você já observa uma tumefação consistente, mas sem ponto flutuante. Normalmente vai estar uma tumefação mais endurecida, estágio de celulite. Dor quando o abscesso se localiza no espaço subperiosteal devido à rica inervação local do periósteo. O tratamento é o mesmo da fase inicial, tá? Voltar aqui. Você vai abrir o dente, drenagem purulenta via canal, medicação intracanal com pasta HPG, selamento coronário. Você não vai deixar, mais uma vez, você não vai mandar o paciente embora com o dente aberto, você vai fazer um selamento coronário. Por que você faz o selamento coronário? Para evitar que caia restos de comida na embocadura daqueles canais, e aí você vai ter obliteração do conduto, o paciente vai agudizar novamente, para que cepas de bactérias que não estavam presentes na infecção originária penetrem naquele dente aberto e você tem uma infecção por uma cepa que não estava antes, uma contaminação daquele dente, né? Então, você vai ter que fazer sempre esse selamento coronário para evitar esses tipos de aborrecimento. Se a tumefação for intraoral, você faz a incisão na mucosa mesmo com a ausência de flutuação. Por quê? Intraoral você não vai formar cicatriz no paciente, né? E você vai dar um alívio na pressão, mesmo que só saia sangue, você vai ter uma diminuição daquela pressão ali na tumefação, vai dar um alívio ao paciente. Agora, se a tumefação é extraoral, você não faz a incisão, porque senão vai ficar uma cicatriz horrível no paciente. Você vai prescrever a aplicação de calor intraoral através de bochechos com soluções aquecidas e frio extraoral. Dessa forma, essa tumefação, vai migrar esse conteúdo dessa tumefação, ele vai migrar em direção ao calor. No caso, se você faz o bochecho de solução aquecida, vai migrar para a região intraoral e não extraoral. E aí, numa próxima consulta, se você tiver ponto de flutuação ali intraoral, você vai e faz, se necessário, a incisão. Avaliar a necessidade de antibiótico. Se você não tem comprometimento sistêmico, não há necessidade de você prescrever antibiótico. Somente quando você tem algum comprometimento sistêmico. E se não houver drenagem via canal, mesmo que você tenha ampliado até uma lima 25, você deve fazer a medicação com pasta HPG e selar coronariamente. Sempre selar. No estágio evoluído. No estágio evoluído, você já tem uma área flutuante de material purulento, né? Você pode ser intra ou extraoral. Se você tem a área flutuante, você faz a incisão para que haja drenagem. Nesse caso, no estágio evoluído, você deve colocar dreno, para que a região fique drenando 2 ou 3 dias. Você faz a incisão, coloca o dreno e marca o paciente em 2 dias, ou no máximo 3 dias, para remover aquele dreno e ver se evoluiu o abscesso, né? Mas não basta você só fazer a drenagem intra ou extraoral. Você tem que fazer também o acesso e a drenagem purulenta via canal. Você vai instrumentar todo o canal, você vai limpar aquele canal. Por fim, você vai colocar a medicação intracanal e recomendar bochechos aquecidos, né, com soluções aquecidas. Prescreve um anti-inflamatório, analgésico ao paciente e avalia a necessidade de antibiótico. O antibiótico você só vai usar quando você tiver comprometimento sistêmico. Febre, prostração,
Se você não tem comprometimento sistêmico, não há necessidade de você prescrever antibiótico. Ok? Flare-ups. Flare-ups é uma agudização que surge entre uma sessão e outra durante o tratamento endodôntico. Às vezes uma instrumentação mais forte, uma instrumentação mais, como eu posso dizer, mais agressiva. Você pode jogar muito material, muito detrito contaminado para a região periapical e gerar uma inflamação aguda daquela região, né? Você vai ter dor, você vai ter um edema e ocorre uma resposta inflamatória aguda nos tecidos periradiculares, causada por micro-organismos e seus produtos ou iatrogenias. Como eu disse, uma instrumentação mais vigorosa, você tem uma extrusão apical de detritos contaminados, um aumento potencial de oxirredução, você vai ter um desequilíbrio da microbiota endodôntica e introdução de novas bactérias no canal. Nesse caso aqui, do desequilíbrio da microbiota endodôntica e introdução de novas bactérias ao canal, causas de flare-up, é quando ocorre a quebra da cadeia séptica. Ou seja, quando você faz o tratamento do canal sem isolamento, quando você faz o isolamento, mas aquele isolamento não está, o isolamento absoluto não está perfeito, ele está defeituoso, está passando saliva, por exemplo. Então você quebra o equilíbrio da microbiota endodôntica, você introduz novas bactérias no canal, você pode levar a flare-ups. Se não houver edema, o paciente foi para casa, voltou com flare-up, com dor, você remove o selamento coronário, faz uma irrigação abundante, checa a patência, repassa a lima, checa a patência foraminal e coloca uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Checa-se a oclusão, tira o dente de oclusão e prescreve analgésico anti-inflamatório. Quando houver edema, o tratamento é semelhante ao instituído ao abscesso apical agudo. Você aguarda um pouquinho a drenagem da região, via canal, e prossegue com a colocação de pastas de HPG, hidróxido de cálcio, né? Para que o paciente tenha um alívio. Dor pós-obturação. O paciente, após o tratamento de canal, mesmo com o dente obturado, a obturação tenha sido bem feita, ele pode sentir um ligeiro desconforto, né? Isso você deve alertar o paciente. É sempre bom falar com o paciente que após o tratamento pode doer um pouco, é normal que doa, mas essa dor tem que vir diminuindo com o passar das horas, com o passar dos dias. Nunca pode aumentar, sempre diminuir, né? Tende a resolver espontaneamente nos primeiros dias. Como eu disse, a dor, você avisa ao paciente que é normal que ele saia dali com um pouquinho de dor, fique com um pouquinho de dor, mas que essa dor não pode aumentar, ela só tem que diminuir. Esse estudo aqui relatou que em 48% dos casos a dor aparece, né? Que a dor em 48% dos casos aparece nas primeiras 24 horas. Né? E após 7 dias, 92% dos casos ficaram assintomáticos. Então, essa dor, grande parte dela aparece nas primeiras 24 horas, mas ao longo de 7 dias, elas ficam assintomáticas. Procedimento. Se você tem uma dor aguda e persistente, mas tem uma obturação adequada, você prescreve um analgésico ou, de preferência, um anti-inflamatório. Se a obturação está inadequada, aí não tem jeito, vamos retratar esse dente, é um retratamento. E se você tem a sobreobturação, você também prescreve um anti-inflamatório e aguarda e observa a evolução do caso. Se você prescrever um anti-inflamatório, o analgésico, e não resolveu o problema do paciente, aí mesmo a obturação estando perfeita, você tem que remover a obturação, aguardar a drenagem via canal e realizar o retratamento. Se não resolver, mesmo com o retratamento, aí você vai ter que fazer uma cirurgia periarticular para curetagem no material extravasado, tá?
Se a obturação estiver incorrigível, se a obturação estiver feia mesmo, porém você acha que não tem condições de melhorá-la, você já parte direto para a cirurgia perirradicular. Dor persistente pós-tratamento. A dor persiste por um longo tempo, de dias até meses pós-obturação, né? O paciente relata desconforto à mastigação, relata desconforto quando bate no dente. É uma dor crônica que permanece um longo período no paciente, né? A intensidade dela é tolerável, geralmente é uma dor provocada. A tomografia Cone-Beam pode ser fundamental para a gente chegar ao diagnóstico. Às vezes, essa dor pode ser devido a uma fratura naquele dente, né? Você está no canal, mas o dente está fraturado, a dor persistiu e através da radiografia não deu para visualizar. Então, às vezes, a tomografia pode ser fundamental para a gente chegar a uma conclusão. As principais causas de dor pós-tratamento. Infecções persistentes, são as infecções primárias do canal, que às vezes o operador, o endodontista, não conseguiu acessar determinadas regiões do canal, não conseguiu fazer uma limpeza adequada de uma determinada região do canal, principalmente istmos, o delta apical, principalmente na região do delta apical, ele não conseguiu fazer uma limpeza com a solução, uma limpeza mecânica daquela região adequada, persistiu bactérias da infecção primária ali, que permaneceram ali e quando o organismo entrou em desequilíbrio, provocou a dor, né? Pode ser devido a infecções secundárias, que são infecções que não estavam primariamente no canal, bactérias que não estavam primariamente no canal, mas foram introduzidas por algum motivo, ou porque o selamento coronário não ficou satisfatório, ou porque o dentista quebrou a cadeia séptica. Inflamações persistentes, né? Essa infecção provoca uma inflamação persistente na região, através da liberação de mediadores químicos, aquela vasodilatação e tal, permeabilidade vascular. A inflamação persiste e provoca dor. Lesão perirradicular presente, mas não visível na radiografia. Às vezes a lesão está na medular do osso, né? E as corticais estão íntegras e você não consegue ver na radiografia. E sobre obturação. Sobre obturação você pode ter uma dor mecânica daquele cone de gota ali para fora. Ao paciente, ao mastigar, você vai ter uma pressão mecânica da região periapical, ou você pode também ter aquela região ali contaminada, ser um foco de contaminação, né, de algumas bactérias que existiram, e elas estão ali lutando contra o organismo. Perfuração radicular. Perfuração radicular vai se enquadrar na mesma situação de fraturas e fissuras radiculares. Você vai ter nessas fraturas, fissuras ou perfurações, pode se alocar bactérias que são regiões de difícil acesso para limpeza, e ali elas proliferarem e persistirem na contaminação. Canal não tratado é mais difícil, mas ocorre principalmente molares superiores, que tem o quarto canal. Às vezes o endodontista não identifica o quarto canal, deixa ele lá livre e ele está repleto de contaminação, pode gerar dor. Dente errado é difícil acontecer com o endodontista, você abrir o dente errado do paciente. Acontece, mas é difícil, tá? Causas não odontogênicas, sinusite e outras questões não odontogênicas podem refletir dor no dente, mas não ser causadas pelo dente. E uma sensibilidade central no sistema nervoso central, que você vai ter uma sensibilidade maior e pode relatar
refletir como se fosse uma dor dentária. Pois bem, continuamos aqui para a gente fechar o nosso raciocínio. Botei aqui as questões do CADAR. Essa daqui é fresquinha do ano passado, né? CADAR 2017, em relação à dor de origem pulpar, é correto afirmar que as fibras nervosas sensoriais do tipo C são responsáveis pela dor de origem dentinária? Não. As fibras do tipo C, lembra que as fibras do tipo C são mais centrais. Elas não são periféricas, não estão em contato com... não estão próximas aos odontoblastos. O correto aqui seria fibras tipo A, que estão localizadas na camada subodontoblástica, em contato com o odontoblasto, com o corpo do odontoblasto, que por C está abaixo da pré-dentina e dentina, né? Então, as fibras nervosas sensoriais do tipo C não são responsáveis pela dor de origem dentinária. As fibras nervosas sensoriais do tipo A são amielínicas e possuem baixo limiar de excitação. As fibras do tipo A não são amielínicas, elas são mielínicas. Tá ok? Então essa B está errada. Hipersensibilidade dentinária e pulpite irreversível são condições que não exigem terapia endodôntica e são consideradas casos de urgência. Correto. A hipersensibilidade dentinária e pulpite irreversível, são condições que não exigem terapia endodôntica e são consideradas casos de urgência. Então, a letra C está correta. Vamos para a letra D. Nos estágios iniciais da inflamação pulpar, o limiar de estabilidade das fibras nervosas sensoriais é aumentado, tornando suscetíveis aos agentes térmicos. Não é aumentado. Você consegue diagnosticar os estados iniciais de inflamação pulpar com testes a frio, né? Então, a letra D, com testes a frio, que vão ser refletidos nas fibras tipo A, né? Que tem um limiar não aumentado. Ok? Resposta, letra C. CADAR 2016. A trefinação é um dos procedimentos possíveis de serem realizados em casos de urgência endodôntica. Sobre esse procedimento, pode-se afirmar que exige que seja realizada a incisão. Não. Se é trefinação, não é incisão, né? Permite a descompressão tecidual associada a edema. Se você tem edema, você não faz trefinação. Se você tem edema, você faz incisão. Aqui é o grande pulo do gato. A trefinação você não faz quando tem edema. Você faz quando não tem edema. Envolve a perfuração mecânica do cortical vestibular e lingual. Não, do cortical vestibular. Perfuração mecânica do cortical vestibular. Certo? Propicia um caminho para a drenagem dos tecidos perirradiculares. Correto. Letra D. A trefinação ela propicia um caminho para a drenagem dos tecidos perirradiculares. Então, a trefinação é uma manobra, é um procedimento na qual a gente faz uma perfuração mecânica com uma broca na cortical vestibular do elemento em questão, para propiciar um caminho para a drenagem dos tecidos perirradiculares. Isso quando você não tem edema. Se você tem edema, você faz a incisão. CADAR 2015. Segundo Lopes e Siqueira, o tratamento emergencial para necrose pulpar com periodontite apical aguda deve consistir da abertura coronária, completo preparo químico-mecânico, medicação com pasta HPG, selamento provisório e medicação sistêmica analgésica anti-inflamatória. Entretanto, em alguns casos, não é possível a realização de todos esses procedimentos na consulta de emergência, devido ao tempo e à habilidade profissional. Nesses casos, o procedimento de emergência sugerido pelos autores é... Vamos lá. Acesso, drenagem, irrigação com o hipoclorito, deixar o canal aberto para drenagem contínua e medicação com antibiótico.
Canal aberto para drenagem contínua? Não, como eu falei, você sempre vai fazer o selamento coronário, nunca vai deixar o canal aberto. Acesso, preparo químico-mecânico do extenso cervical e médio, irrigação com hipoclorito, medicação intracanal com tricresol, selamento coronário provisório e prescrição de analgésico anti-inflamatório? Não, você vai ter que fazer preparo químico mecânico do extenso cervical, médio e apical, segundo o Siqueira. Como eu falei na aula, ele recomenda que você faça a limpeza apical também. Acesso, preparo químico-mecânico do extenso cervical e médio, irrigação com hipoclorito de sódio, medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio, selamento coronário provisório e prescrição de analgésico e anti-inflamatório. Mais uma vez, mecânico do extenso cervical e médio? Não, do apical também. Segundo Siqueira, você tem que fazer o preparo químico mecânico do extenso cervical médio e apical. Letra D. Acesso, preparo químico mecânico do extenso cervical e médio, irrigação com hipoclorito, colocação de bolinha de algodão embebida em hipoclorito na câmara pulpar, selamento provisório e prescrição de analgésico anti-inflamatório. Essa é a mais correta. É a letra D. Porque, segundo Siqueira, você vai ter a medicação intracanal, você não utiliza, você embebe o algodão e hipoclorito de sódio. Mas, segundo Siqueira, o mais correto seria o terço cervical médio e apical. Tá? Então, o problema das outras questões, segundo o critério de avaliação aqui da banca, está na medicação intracanal. Né? Siqueira, em nenhum momento, ele cita nessa situação específica o hidróxido de cálcio, o tricresol. Ele cita a bolinha embebida de hipoclorito de sódio. Ok? Um procedimento que pode ser realizado numa emergência endodôntica é a trefinação. Marque a alternativa que define esse procedimento. Trefinação eu falei ainda agora, hein? Vamos lá. É um tipo de osteotomia realizada em caso de cisto radicular verdadeiro? Em caso de cisto? Não. Não é em caso de cisto. É a incisão realizada para a drenagem de abscessos com tumefação consistente? Não. Se tem tumefação consistente, você incisa. Se você incisa, não é trefinação. Trefinação é uma coisa, incisão é outra. É a perfuração cirúrgica da cortical alveolar para liberar o exudato tecidual acumulado intraósseo. E aí? Vamos passar para D. É a perfuração realizada em caso de abscesso com tumefação flutuante para a drenagem cirúrgica da coleção purulenta. Se você tem tumefação flutuante, você incisa, você não faz a trefinação. A letra C é a resposta. Trefinação é a perfuração cirúrgica da cortical alveolar para liberar o exudato tecidual acumulado intraósseo. Essa é a definição de tumefação. 17, Cadar 2014. De acordo com Lopes e Siqueira 2010, um ligeiro desconforto pode ocorrer após a obturação endodôntica, levando o paciente à dor. Em alguns casos, mesmo com a obturação endodôntica adequada, a dor aguda e persistente. Qual a conduta para esse caso? Retratamento endodôntico? Ora, se ele botou que a obturação endodôntica está adequada e a dor permaneceu, não vamos retratar de cara, né? Vamos aguardar um pouquinho. Prescrição de analgésico e antibiótico? Por que antibiótico? Não tem manifestação sistêmica, é apenas a dor localizada. Prescrição de analgésico anti-inflamatório? Correto. Você vai prescrever analgésico anti-inflamatório. Repouso para o paciente, prescrição de anti-inflamatório? Repouso para o paciente? Não. A conduta desse caso é prescrição analgésica anti-inflamatório. Resposta, letra C. 18. Cadar 2014. Analise o caso clínico abaixo.
Paciente ACS 40 anos em tratamento endodôntico do elemento 36, onde foi diagnosticado um abscesso crônico com fístula intraoral. Após a desinfecção e preparo do canal e medicação intracanal, a fístula foi eliminada. Porém, ao retomar para a sessão de obturação endodôntica, verificou-se que o selamento coronário não estava intacto e havia penetração de saliva nos canais. Aqui, ó. Verificou-se que o selamento coronário não estava intacto e havia penetração de saliva nos canais radiculares. Qual a conduta correta a se adotar nesse caso? Obturação endodôntica? Não. O selamento não estava intacto, a penetração de saliva recontaminou tudo que estava, o canal todo, né? Reinstrumentação em medicação com triclosanformalina? Não. O medicamento de escolha não é a triclosanformalina. Reinstrumentação? Sim. Letra C. Reinstrumentação em medicação intracanal com pasta HPG? E aí? Vamos passar para D. Reinstrumentação em medicação sistêmica com anti-inflamatório? Não. O paciente não está relatando dor. Você verificou que entre as sessões o selamento coronário não estava intacto e havia penetração. O paciente não relatou dor. Então você tem que reinstrumentar o dente, porque recontaminou ele, e colocar uma medicação intracanal recomendada é a pasta HPG ou qualquer outra pasta de hidróxido de cálcio. Ok? A 19, CADA 2011. A causa mais provável de sensibilidade dentinária é... Essa é curta e grossa, direta. Vamos começar pela letra D. A presença de fibras sensoriais amielinizadas no interior do túbulo dentinários? Não. Presença de fibras sensoriais mielinizadas no interior do túbulo dentinário? Tem fibra mielinizada no interior do túbulo? Não. No interior do túbulo não tem fibra sensorial no interior do túbulo dentinário. C e D não é. Letra B. A movimentação dos processos odontoblásticos no interior do túbulo, dos túbulos. Movimentação do processo odontoblástico? Não. Não causa dor. A movimentação do fluido dentinário no interior dos túbulos? Sim. Resposta letra A. Aquela teoria hidrodinâmica, que você tem a movimentação do fluido dentinário gerando uma pressão nas fibras sensoriais da polpa, do interior da polpa, né? As fibras que estão no interior da polpa. Ok?